Você já sentiu que você nunca será bom o suficiente? Aquela sensação de que não importa o que você faça, você vai ficar sempre mais ou menos na média, no muro. Isso dói e eu sei bem. Sempre achei que eu não me daria bem na vida, seja qual for essa explicação. Na escola, eu era mediana. Na faculdade, também. Eu gostava de 1000 coisas diferentes, 1000 assuntos diferentes, mas nada se conectava. Eu lembro até hoje que eu tive um chefe que falou isso: Bárbara, se você gostar de tantos assuntos assim, você vai se tornar mediana. Eu também lembro de uma professora até hoje, minha professora de biologia, que falava o seguinte: se você é mediana na escola, você será no seu trabalho também. Eu levei isso para minha vida como uma certeza muito clara. E isso é muito perigoso porque quando você apenas aceita aquilo para sua vida, você se condiciona a agir dessa forma. E eu vivia achando que eu era incapaz de me destacar. E o que eu percebi depois de muito tempo é que a raiz dessa sensação era muito mais sobre falta de entendimento. Eu não sabia para que eu vivia, nem como agir sobre a vida. Sim, isso... Eu caí no automático do que é viver. Ninguém ensina a gente a como viver. A gente aprende uma série de coisas muito importantes, mas a viver, já parou pra analisar isso? Ninguém nos ensina. Esse sentimento de insuficiência cresce porque a gente se mede pelo olhar dos outros, não dá pra negar. Notas, títulos, cargos, rede social. Quando você não tem um critério próprio, acaba acreditando que é menos, porque não segue a régua que alguém inventou. O problema não é você ser mediano, é estar usando a régua errada. Antes de contar como eu consegui me livrar dessa sensação, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou a Bárbara Torres, especialista em comunicação, e de vez em quando eu gosto de trazer algumas reflexões sobre a vida por aqui. E a verdade é que essa sensação de não ser bom o suficiente não nasce do nada. Ela costuma vir de comparações, de expectativas e de uma cobrança que a gente mesmo se coloca, ou até mesmo achamos que deveríamos estar em um estágio da vida que, sem perceber, nós não paramos para analisar que ainda não passamos pelas etapas necessárias para que isso aconteça. Ou seja, mais uma vez se torna irreal. E desde cedo nós somos treinados a acreditar que precisamos ser mais, melhores na escola, mais produtivos no trabalho, mais atraentes na vida social, não é? Só que esse mais, no fim das contas, ele nunca chega. E aí você cria uma régua na sua vida impossível de alcançar e vive com a impressão de estar para trás. Então eu volto àquele ponto que eu trouxe no início desse vídeo, dizendo: ninguém nos é ensinado tudo isso que eu tô dizendo, que eu tô refletindo aqui, e a gente vai vivendo no automático. E muitas vezes, quando a gente vai chegando a certa idade da vida, a gente para analisar e pensa: mas o que eu tô fazendo? Será que era isso? Viver é isso no fim das contas? Então, pensando em uma forma mais prática para a gente se afastar desse sentimento que é muito ruim e muito corriqueiro na nossa vida, é começar a colocar as evidências contra esse sentimento. Ao invés de você ficar repetindo: eu não sou bom o suficiente, o bastante, é importante que você faça como se fosse um inventário da sua vida. Escreva as pequenas vitórias, os momentos em que você foi reconhecido, as situações que você se surpreendeu com a sua própria capacidade. A insegurança se sustenta porque você só olha para os seus próprios fracassos. Então para de olhar só para isso, tira o foco dessa parte e começa a colocar os acertos no papel. Você começa a perceber que a sua história, ela não é feita só de medianidade. Ela é feita de pequenas vitórias, vitórias possíveis, vitórias que você teve ao longo da sua trajetória que eram possíveis dentro do cenário que você vivia. Outra ferramenta é você aprender a dialogar com a sua voz, mas com a sua voz que é mais crítica dentro de você. Essa voz que permanece dizendo que você não consegue. No fim das contas, isso não é uma realidade. É só o eco das nossas próprias experiências passadas, das cobranças, das nossas comparações. Quando o professor Clovis diz que se o cara foi lá e escreveu algo, eu vou ler esse algo até eu entender. Eu posso demorar
isso pode acontecer. Mas se ele entendeu, se ele tirou isso da cabeça dele e colocou no papel, eu vou conseguir entender. Eu gosto de gerar esses diálogos internos comigo mesma, porque eu tiro do campo emocional e coloco no campo mais racional dentro de mim. Porque sabe o que você faz quando esse tipo de sentimento vem? Você não o questiona. Você o abraça, e é exatamente aqui que você perde as grandes oportunidades da sua própria vida. Então, um questionamento que vale e que é muito poderoso é o seguinte: por que você acha isso? Você perguntando para si mesmo e você respondendo com fatos mais concretos. Tira do campo emocional e coloca no campo racional. Eu sei que parece maluquice, é que a distância entre um maluco e um gênio é muito menor do que você imagina. E também é muito importante mudar essa relação que você tem com seus próprios erros. Quem se sente insuficiente tenta só fazer escolhas seguras, e isso te limita. E aí sim você se torna muito mais mediano. Em vez de esperar estar pronto para dar um passo grande na sua vida, comece a quebrar esse grande plano em passos menores, com margens para você errar, porque isso vai acontecer. Teste, experimente, erre. O erro, nesse cenário, ele deixa de ser uma ameaça e passa a se tornar uma ferramenta poderosa. É importante que você anote os seus fracassos também, porque no fundo, eles ensinam. Eu sei que existem fracassos que a gente não gostaria de ter passado, não gostaria de ter aprendido nada. Saia desse senso comum que as pessoas vivem colocando a gente. Os fracassos realmente nos ensinam. As dores, muitas vezes, também nos ensinam. Então, tire esse senso comum e comece a olhar com uma ótica da sua própria vida, para os seus próprios erros, com muito mais compaixão, com uma análise mais profunda sobre si mesmo. Essa história é só sua. Só você vai contar ela para si mesmo ao longo da sua própria vida. E é exatamente nesse lugar que a filosofia, ela pode se tornar uma grande aliada. Mais uma vez, né? Mais uma vez a filosofia nos ajudando, porque, como lembrava Sêneca, o maior obstáculo da vida não é a falta de tempo, mas a nossa mania de ficar adiando tudo para o futuro. A gente espera estar pronto o tempo todo, espera o cenário perfeito, o momento certo, mas esse momento, ele nunca chega. E quanto mais nós adiamos, mais fortalecemos a sensação de insuficiência. E outro ponto muito importante aqui é a angústia que você sente. Na verdade, ela não é um sinal de fraqueza, é a prova de liberdade. Pois é, vou explicar isso aqui. Só existe angústia porque você tem escolhas. Se tudo fosse definido na nossa vida, se não houvesse possibilidade de decidir, você não sentiria esse peso na sua vida. Então, no lugar de ver a angústia como uma grande inimiga da sua vida, veja como um lembrete de que você tem poder de escolha. E tem mais sobre isso. Não existe um grande propósito escondido em algum lugar, esperando que você o descubra. O sentido da vida não é algo pronto que você acha por acaso. É algo que você constrói todos os dias. E viver a vida tá muito nesse lugar, tá? No que você decide fazer, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça banal para a régua do outro. Quando você, de fato, entende isso, o peso do início desse vídeo que você sentia, ele diminui, porque não precisa esperar por uma grande revelação divina. Você mesmo dá o significado às suas ações, ao seu aqui e ao seu agora. No fim das contas, tudo se resume a isso. Parar de adiar e enxergar a angústia como sinal de liberdade e assumir que o sentido não é encontrado e sim criado. É um resumo do que eu falei aqui, porque essa mudança de olhar é uma forma muito mais poderosa de se afastar da sensação de não ser bom o suficiente. Então, não veja o eu não sou bom o suficiente como uma sentença final, como eu tive na minha vida por muitos anos. Veja como um sinal de que você precisa ajustar o mapa, talvez. A insegurança, ela não some de uma vez, né? Ela vai perdendo força quando você começa a se questionar e colocar mais no campo terreno, porque no fim das contas, a gente nunca vai estar pronto mesmo, de fato. A gente está sempre correndo pequenos riscos na nossa vida. Eu acho que no fim das contas, essa é uma parte importante do nosso viver, do nosso grande aprendizado, isso aqui, não é? Então, caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho. E eu vou deixar aqui abaixo também o link para você entrar na minha lista para a próxima turma da mentoria, tá bom? Então, espero muito que tenha gostado e até mais.